demanda. A grande questão é essa mentalidade empreendedora. Mudar a chave dessa mentalidade. E quando muda essa chave, alguns cuidados que precisam, né, ter, né, as psicólogas precisam ter, e aí eu me incluo também, né, nessa. Primeiro, como que eu vou conquistar novos clientes? Que é o momento da prospecção. E não dá para ficar parada, não dá para ficar só mandando e-mail, ou só mandando, ou só postando alguma coisa na internet, né, em alguma rede social. Você precisa ter uma atitude mais proativa, não pode ser tão passiva. E eu vejo que às vezes a atitude é mais passiva, né, de prospectar novos clientes, de buscar novos clientes. Um outro erro que eu percebo também é no momento de elaborar a proposta, né, da consultoria e de fechar o contrato, de fazer a negociação, né? Por exemplo, na hora de elaborar a proposta, dá muita informação, ensina como fazer, e aí corre o risco de sofrer o golpe da proposta, que é o nome que eu dei, né, para essa situação, que infelizmente às vezes acontece. Até aqui, olha, onde você estiver, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, tem postado já uma live e também algumas outras postagens, alguns outros vídeos que eu falo sobre esse golpe da proposta, que é um outro erro que precisa ter quando você vai elaborar uma proposta de serviço para a empresa. Você não pode informar muito e nem pode informar menos, mas como que você vai informar? Porque senão você corre o risco, às vezes, infelizmente, tem empresas que buscam, solicitam a proposta, querendo saber como faz, e depois não contrata o teu serviço. Por isso que eu chamo de golpe da proposta. É uma minoria? É uma minoria, mas é um cuidado que precisa ter. Então, esse é um outro erro que eu vejo que acontece. Também um erro na hora de fazer essa proposta, qual o valor, como que vai elaborar, né, esse valor, como que vai formar esse valor, né, do seu trabalho, fica meio perdida, sem saber como fazer, que critério usar, muitas vezes não valoriza o trabalho, não valoriza o seu conhecimento, a sua experiência, ou depois que apresenta a proposta, fica muito ansiosa e acaba cobrando da empresa um retorno, o que também acaba desqualificando o seu trabalho, né? Então, esse é um erro, um segundo erro que eu percebo, que é no momento da contratação, e antes da contratação, né, de apresentar a proposta para o cliente. Um outro erro também que pode prejudicar você a aumentar o seu faturamento como psicóloga, né, como consultora, é na hora das intervenções. Ou você não apresenta uma proposta de intervenções que estão sendo solicitadas porque você tem receio, né, tem medo de não dar conta, ou se apresenta a proposta, acaba atendendo muito mais a demanda da empresa de cumprir um script que a empresa está querendo que seja cumprida, do que de realmente realizar tecnicamente como deve ser feito. E isso eu estou contando para vocês, eu estou falando para você como sendo erro, porque eu observo e eu comprovei isso cientificamente. Sabe como? Na minha dissertação de mestrado. Eu pesquisei consultoras, e 90% das consultoras que eu pesquisei são psicólogas. E elas falaram isso. Então, veja, é algo que eu já percebia que acontecia e eu confirmei cientificamente, por meio de uma pesquisa, né? Elas ficam com receio de perder o cliente,
E aí não tem um posicionamento técnico da sua expertise, da sua especialidade. E aí o cliente fala, olha, eu quero que você faz assim, assim, assim. Ó, vai lá no treinamento, isso eu tenho esse relato lá na minha dissertação. Quem quiser ver, está lá no repositório da UTF-PR aqui de Curitiba, do campus de Curitiba. Por exemplo, vai dar um recado, né? Você vai dar tal treinamento, vai se reunir com o grupo tal, né? Vai tratar de algum tema de liderança, desenvolvimento de equipe, enfim. Dá um recado para eles que isso. E foi dessa forma que apareceu na pesquisa, né? Que isso gerava sofrimento, afetava a saúde mental dessa psicóloga, dessa profissional, quando a empresa exigia que ela desse recados para o grupo. Ou, né, isso eu já vivenciei também, essa solicitação, claro que eu não fiz, mas eu vivenciei, né, que pedisse na hora da intervenção que eu verificasse no grupo quem era a pessoa resistente e depois no relatório eu apontasse as pessoas resistentes do grupo. E o meu posicionamento, depois eu vou contar para você qual foi. Nesse primeiro momento, a gente está falando dos erros que a gente, né? Estou falando dos erros que eu observo. Então, veja, é um erro que está relacionado à prospecção, de como você pode buscar novos clientes. Um outro erro que está ligado à contratação, e antes da contratação, como você elabora uma proposta, né, do teu serviço para essa empresa. E um terceiro erro, que é no momento das intervenções, de medo de se posicionar e de fazer valer a sua expertise, né, o seu conhecimento, a sua competência, acaba por seguindo o script da empresa. E veja, tem como a gente se posicionar de uma maneira ética, educada, sem perder o cliente. E eu te garanto que as empresas, elas querem profissionais assertivos, elas querem profissionais que ela pode confiar na competência técnica também dessa profissional. E aquela empresa, né, que tiver um posicionamento no sentido de que não, ou você dá o recado, ou então você não serve para mim, é o tipo de empresa que não vale a pena você ter como cliente. E não fique triste se você perder essa empresa. Não fique triste. Olha, esses meus mais de 30 anos nessa trajetória profissional, eu te digo tranquilamente isso. Não vale a pena, porque vai ser o tipo de cliente que só vai dar dor de cabeça para você.